Fala galera, guerreiros e guerreiras ligados aqui no canal do Lessa. Hoje eu vou trazer neste vídeo o termômetro tricolor, que é o nome que eu estou dando ao quadro para fazer uma avaliação da atuação dos jogadores do Fluminense, uma avaliação individual de cada um. E é uma coisa que sempre gera muita discussão, sempre gera muita opinião, então você pode deixar aqui nos comentários do vídeo a sua opinião. Se eu falar alguma besteira, Vitor tá falando merda, pô, né, deu uma nota baixa para o jogador que jogou bem. Vai lá, deixa que prometo que eu vou ler todos os comentários aqui pra gente interagir, tá bom? E se você também não gostou do nome, termômetro tricolor, nada a ver, pô, nome horroroso, então pode sugerir também aí outro nome nos comentários aí que a gente tá aqui para trocar ideia, gente. Esse é o principal objetivo, tá bom? Então vamos fazer uma análise individual de cada jogador em relação à partida de ontem contra o Atlético Mineiro. Começando pelo goleiro Marcos Felipe. Bom, o Marcos Felipe acho que foi um dos melhores em campo, né? Acho que ele fez defesas importantes, né? Uma bola chutada pelo Nacho a queima-roupa, um passe que ele recebeu do Diego Costa, e um próprio chute do Diego Costa também. Acho que o Marcos Felipe, mais uma vez, foi seguro. Teve outras intervenções também, que agora eu não estou me recordando aqui. Tem uma bola também difícil que ele pegou. Acho que ele teve uma atuação segura, merece aí uns 7,5 talvez, ou 7,5 é muito. Vamos dar um 7 aí para o Marcos Felipe, então, para ficar de bom tamanho, pode ser? Acho que o Marcos Felipe teve uma boa atuação, foi um dos melhores do time em campo, né? E diante de um ataque poderoso, né? Vamos deixar o Marcos Felipe, então, com um 7. Na lateral direita, Samuel Xavier. Bom, Samuel, para mim, eu acho que ele não deveria nem ter começado esse jogo, porque o Calegari ganhou uma chance contra o São Paulo e teve uma boa atuação. Então, eu esperava que o Marcão fosse seguir com o Calegari, mas ele optou por voltar com o Samuel Xavier, o que prova que ele ficou fora contra o São Paulo apenas por uma questão de descanso mesmo, né? De desgaste físico. O Samuel Xavier não teve uma boa participação mais uma vez, não foi um jogador incisivo na frente. Tudo bem que tem que ficar, nesse jogo especificamente, né, tinha que se preocupar muito com a marcação, né? Porque o Atlético tem jogadores velozes, o Vargas ali, às vezes investe também com o Nacho, mas enfim, e o Hulk cai para todos os lados. Mas ele não teve uma participação boa, né? Mais uma vez não conseguiu produzir muito ofensivamente, foi uma atuação apagada, né, do Samuel Xavier. Então eu vou dar uma nota aí 4,5 para ele, né? Fica de bom tamanho. Notas de 0 a 10, tá, galera? Normal. Para dupla de zaga, não, os laterais, né? Vamos falar do outro lateral, Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos... Eu sei que tem muita gente com raiva do Danilo Barcelos, tem muita gente puta aí com o Danilo Barcelos, e eu não tiro a razão de vocês. Mas o engraçado é que no primeiro tempo eu estava pronto para fazer um elogio ao Danilo Barcelos, porque ele não estava comprometendo na defesa, é um jogador até esforçado, e no ataque ele estava chegando, estava tentando dar opção, estava tentando cruzar, aquele cruzamento que o Fred testou e o Everson fez aquela defesa espetacular foi do Danilo Barcelos. Então foi o primeiro tempo até bom, assim, não foi ruim. Agora o segundo tempo comete aquele pênalti, né, completamente desnecessário. A gente pode até discutir a questão do pênalti, esses pênaltis absurdos que vêm sendo marcados pela arbitragem, estão sendo marcados aí pela arbitragem, mas ele faz um movimento que é desnecessário com o braço, é uma coisa infantil. Se você não vai conseguir cortar o cruzamento, deixa a porcaria do braço quieto ali, né, porque... Não adianta querer dar um de malandro agora com o VAR. Não adianta. Ele fez o movimento, mesmo que de leve, ele dá uma marqueada com o braço. E aí o árbitro vai lá no VAR e vai dar o pênalti. Hoje qualquer coisa é pênalti, qualquer bola que toca no braço aí é pênalti. Então foi um lance infantil, poderia ter sido evitado por ele, poderia. E aí manchou completamente a atuação, né? Qualquer elogio que a gente viesse fazer, é um jogador que tem uma extrema dificuldade com a bola, impressionante a limitação que ele tem, mas isso não é nenhuma novidade. Desde que ele foi contratado, quem me acompanha lá no Twitter sabe, né, que eu sempre falei desse jogador. Então, vou dar uma nota aí, 3 para o Danilo Barcelos, né, eu acho que não merece mais que isso, né. Infelizmente, esse pênalti comprometeu muito o que poderia ter sido um jogo diferente, porque o Fluminense tinha condições, o jogo mostrou condições ao Fluminense de tentar uma vitória. A dupla de zaga, diante de um ataque muito poderoso, um ataque muito forte, com o Diego Costa, que entrou no segundo tempo, mudou o jogo, melhorou muito o Atlético, é um jogador de nível altíssimo, faz muita diferença.
E aí você vê a diferença dessas equipes, né? Você tinha o Diego Costa hoje no banco, né? Então realmente é muito substancial. E eu acho que a zaga foi bem. Tudo bem que no primeiro tempo, principalmente, o Fluminense se defendeu bem, né, como um todo, né, os três volantes bem postados ali na marcação, o time se esforçando também muito recuado, retraído, para não dar espaço ao ataque do Atlético. Mas o Lucas Claro, como vem sendo a tônica dessa temporada, meio, né, afobado em algumas jogadas, mas não comprometeu. O entrosamento que ele tem já com o Nino ajuda muito, mesmo quando não está num dia muito, tecnicamente muito bom, né, o entrosamento ele facilita. Então eu vou dar uma nota, acho que 5,5 para o Lucas Claro, né, uma nota regular. E para o Nino, 6,5. Acho que o Nino fez uma boa partida, mais uma vez, tem sido muito irregular, né, nenhuma novidade, né. Acho que o 6,5 para o Nino também está de bom tamanho. É um jogador que hoje no confronto direto, no posicionamento, ele tem evoluído cada vez mais, fez mais uma partida segura. Vamos para o meio campo. Nonato é um jogador que eu gostei bastante no primeiro tempo. Até cansar, acho que o Nonato foi bem. Ele se esforçou muito na marcação, correu bastante, lutou e apareceu na frente. A maioria das jogadas do Flu no primeiro tempo e no início do segundo, o Nonato estava participando. Então, quando ele teve perna, eu acho que ele foi um jogador muito importante. Ao lado do Marcos Felipe, para mim, foi o melhor jogador do time. Jogador de linha, eu acho que ele foi o melhor. Não foi um grande jogo, não. Foi um grande jogo, mas eu acho que foi um jogo bem legal, para mim o melhor dele até aqui com a camisa do Fluminense. Então eu vou dar um 7 aí para o Nonato. Parece uma nota um pouco alta talvez, mas em comparação com os outros, né? O Iago, acho que, mais uma vez, como sempre, né, se esforçou, lutou, correu pra cacete, como sempre corre. O Iago é um jogador muito... que tem uma dedicação muito grande e tenta chegar na frente, apesar de não ser muito a dele, assim, mas eu acho que fez uma partida boa também. Eu vou dar uma nota 6 para ele. E o Wellington. Wellington, né? A questão de você ter esses jogadores no elenco, o Wellington, o Danilo Barcelos, é que uma hora você vai ter que colocar eles para jogar, né? A gente pode fazer até outro vídeo depois para discutir isso. Uma lógica, né? A lógica seria o Wellington entrar, né? Se o Marcão não coloca o Wellington, ele rompe com uma lógica dentro do elenco, pode trazer problemas para ele. Não é o ideal, mas é o que infelizmente acontece. É a realidade, né? Falei isso na live de ontem após o jogo. É a realidade, né? O treinador tem que fazer a gestão do elenco. Ah, mas é um absurdo. Eu também não queria o Wellington como titular. Eu gostaria que o Calegari, por exemplo, fosse titular, né? Eu acho que poderia ter sido ele. Tanto é que ele entrou no segundo tempo. Mas, enfim, o Marcão optou por colocar o Wellington por seguir a lógica, por seguir uma coerência ali de preferência, de ordem de preferência. Enfim, hoje o Wellington foi uma atuação pavorosa no primeiro tempo. Acho que já errou alguns passos, umas limitações que ele já tem de movimentação e tal, mas ele fechou bem, compôs bem a marcação ali. No segundo tempo saiu logo no início, mas claro, né, errou demais. Foi o jogador, acho que mais errou ali no meio campo. Uma atuação ruim do Wellington, e eu acho que ninguém esperava nada diferente, né? Eu vou dar uma nota 4,5 aí pro Wellington, vai. Eu tô achando que vocês vão pegar no meu pé depois, vão achar que foi muito alto, né? Mas, enfim, seu bonzinho aí com o Wellington. Vamos pro ataque. Caio Paulista. Caio Paulista está começando a melhorar, está começando a pegar ritmo de novo, está começando a entrar naquela forma que ele estava antes, que é muito importante. Jogador como ele precisa estar 100% fisicamente, então ele está melhorando, está evoluindo. Hoje foi um pouco melhor, né? Apesar de não ter aparecido tanto assim, né, em jogadas individuais, ele deu um chute cruzado que por muito pouco também não foi gol, a bola chegou a triscar na trave. Então já é uma participação positiva do Caio Paulista, vou dar uma nota 6,5 para ele, se esforçou muito na marcação. Luiz Henrique do outro lado hoje não estava tão bem, estava meio disperso, como ele costuma estar na maior parte do tempo. Perdeu um gol que não se pode perder, né? Foi uma das chances mais claras do jogo, uma furada do Everson, ele foi bater com o pé direito, não tem o pé direito, bateu mal, né? Infelizmente o Luiz Henrique foi mal, vou dar uma nota 5 para ele, né? Por perder esse gol aí, um gol que poderia ter mudado o destino ali do jogo. Bom, jogadores que entraram, o Arias entrou apagado. Teve uma perda recente da avó, tá mal psicologicamente, não sei se isso de fato está afetando, tá? É só um contexto, mas o Arias entrou, não conseguiu render muito bem,
tentou algumas jogadas individuais ali, mas não conseguiu render. Vou dar um 4,5 para ele, não mudou em nada o panorama do jogo. Bobadilha também, Bobadilha e Abel Hernandes entraram, também não renderam bem, não fizeram nenhuma diferença, e não há... É difícil até para dar nota, vou dar uma nota 4,5 para os dois. Perdão, gente, estava esquecendo do Fred, pelo amor de Deus. O Fred teve uma grande chance, né, no primeiro tempo, mas ele não estava bem equilibrado para aquela bola, acho que ela veio um pouco alta, ele não estava posicionado o suficiente para conseguir testar, encher a bola para baixo como ele gostaria. Mesmo assim, ainda conseguiu cabecear, o Everson fez uma defesa espetacular. O Fred tentou participar do jogo, tentou sair mais da área, né? Com o Fluminense jogando muito recuado, fica difícil mais ele ter mais participação na partida, né? É difícil cobrar isso. Ele tentou sair, construir, como ele tenta fazer em alguns momentos. Às vezes alguns jogos permitem, outros não, mas eu acho que ele pelo menos se esforçou ali, tentou fazer alguma coisa. Eu vou dar uma nota 6 aí pro Fred, apesar de não ter conseguido fazer a diferença, né? Então, Bobadilha, eu acho que Abel Hernandes, vou dar nota 4 porque eles entraram, não conseguiram... O Bobadilha até fez uma jogada lá no final já do jogo, lá pela esquerda, que resultou numa falta ali próxima à área. O Gustavo Apis também entrou, o Apis, né? Eu tenho que perguntar isso aí, qual a pronúncia correta, que eu não sei até agora, mas o Gustavo Apis, ele entrou também no final, tentou ali algumas jogadas, mas sem se destacar. Vou dar uma nota 4 para ele aí, não teve muito destaque. Eu acho que foi o Calegari que entrou no meio, né? O Calegari entrou no meio campo, acho que é a primeira vez que ele entra no profissional na sua posição de origem, que é de volante. E se esforçou, correu muito, se dedicou, mas não conseguiu ser muito efetivo na criação. Vou dar um 4,5 para ele, pro Calegari. Eu acho que tá de bom tamanho, 4,5, 5, escolheu, hein? Acho que fica de bom tamanho para ele. Bom, acho que é isso, gente. É a primeira vez que eu estou fazendo esse quadro, termômetro tricolor, então deixa aí a sua sugestão, pode dar porrada aí nas notas, pode criticar, pode falar que eu falei besteira, a gente está aqui para isso, tá? Eu vou ler os comentários e depois prometo que eu vou ler os comentários, e aí a gente troca uma ideia. E por favor, se inscrevam no canal, mais uma vez pedindo aí para vocês darem essa força, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí, ative o sininho, tá? Que em breve também vai ter novidade aqui, porque eu vou sortear uma camisa do Fluminense, a terceira camisa, aquela camisa linda, verde, eu vou sortear em breve aqui, tá? Estou encaminhando aí para mim os inscritos, que é muito legal, e eu vou fazer uma projeção aqui para definir quando vai ser esse sorteio. Então, vocês que estão chegando na frente aí vão poder participar desse sorteio, tá? E eu vou dar mais informações nos próximos dias. Valeu, galera, um abraço e ao longo dessa segunda-feira teremos mais conteúdo. Tchau, tchau.